Bem-vindos ao curso Fundamentos de Gestão de Projetos. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nessa primeira aula, faremos uma introdução geral ao tema. Este curso está baseado no livro-texto de mesmo nome, Fundamentos de Gestão de Projetos, que eu escrevi com o colega professor Jarbas Silveira. O livro está disponível em formato físico e formato eletrônico, em livrarias online físicas e no site da editora que está indicado nesse slide. A aquisição do livro ajudará bastante no acompanhamento das aulas, pois será possível aprofundar os conceitos apresentados nas videoaulas. Há exemplos adicionais, além daqueles que vão ser discutidos e apresentados aqui. Há vários exercícios, leituras complementares que nós estaremos também indicando para serem feitas no livro, em complemento à videoaula e, eventualmente, para discussão em alguma aula ao vivo posterior, em que essas dúvidas, esses debates podem ser aprofundados. Ok? Então fica a sugestão para a aquisição do livro Fundamentos de Gestão de Projetos. Será a melhor forma de aprofundar e de ter o melhor rendimento nesse curso. Bom, a gente começa justificando a importância da atividade de projetos. Tá? E a atividade de projetos está muito ligada a alguns elementos sociais e econômicos da atualidade, do século XXI, do sistema capitalista de produção altamente desenvolvido, muito orientado à inovação, né? Muito orientado à inovação tecnológica em particular, mas também inovação em serviços, inovação em modelos de negócio. Né? As empresas, as organizações públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, precisam estar constantemente olhando para o futuro de curto, médio e longo prazo, ou seja, elas precisam ter visão estratégica. Não é mais possível uma organização em pleno século XXI simplesmente se acomodar em uma certa posição que ela se encontra, que pode até ser uma posição de liderança do seu segmento, mas é fundamentalmente impossível hoje que esse tipo de situação se sustente face das mudanças tecnológicas, sociais, da disseminação de informações de forma muito rápida. E, portanto, é preciso estar planejando e executando uma visão estratégica quase que de forma constante, necessariamente com algum alinhamento, né, com essa questão aqui da inovação. Tá? De maneira que as organizações, de uma maneira geral, né, como eu disse, aqui nós não vamos falar só de empresas privadas com fins lucrativos. Nosso curso aqui, ele fala de projetos de uma maneira ampla. Portanto, nós poderemos estar a qualquer momento falando de um ministério do governo federal, de uma secretaria estadual, de uma empresa de economia mista, empresas privadas, organizações não governamentais. A teoria de gestão de projetos, ela abrange todos os tipos de organização, e eu argumento aqui que ela é relevante, a atividade de projeto é relevante para todos os tipos de organização. Okay? O que vai diferenciar uma organização de outra são seus objetivos, que vão estar refletidos justamente na visão estratégica. Okay? Mas todas elas hoje, né, precisam buscar constantemente a inovação. Então, essa inovação ela vai se traduzir em melhores resultados. De novo, né? O que são esses resultados depende da natureza da organização. Mas a gente poderia colocar aqui em quatro grandes categorias. Né? Você pode estar buscando melhores eficiências, por exemplo, em termos de menor custo. Você pode buscar uma diferenciação de um produto, de um serviço, em termos de qualidade. Fundamentalmente, a satisfação do cliente em última instância. Né? E o cliente aqui pode ser, no caso do governo, a população que é servida, por exemplo. Né? E também a inovação, como eu já tinha colocado antes, em produtos e serviços. Né? Então, são alguns dos grandes objetivos que essa visão estratégica vai estar perseguindo. Reduzir custos ou qualidade, melhorar a qualidade dos produtos ou
ampliar a satisfação do cliente, né? A satisfação do cliente passa também, por exemplo, por uma assistência técnica de qualidade, por exemplo, né? O produto pode ter qualidade, pode ser de um baixo custo, mas a satisfação do cliente às vezes passa também por outros aspectos de negócio, né? E também a inovação, a possibilidade de você lançar um produto que é até mais caro que os produtos que existem no mercado, mas que devido à sua diferenciação em termos de inovação, né, ele vende bem, ele é atrativo para um certo segmento do mercado, por exemplo, porque ele é novo, ele tem características diferenciadas, né, em termos de funcionalidades, em termos, enfim, do que se pode fazer com esse dispositivo, por exemplo. Tá? Então, tudo isso aqui vai apontando nessa direção de uma atividade constante de renovação e inovação. Né? Renovação no sentido, digamos assim, de uma evolução de coisas existentes, né? E inovação muito no sentido de criar algo realmente novo, né? Disruptivo. Então, a gente poderia dizer que ao longo do século XX, em que se desenvolveu a administração como uma disciplina científica, né? As organizações elas migraram de um paradigma de rotina para um paradigma de inovação, certo? Ou seja, as organizações do início do século XX eram as grandes empresas de manufatura, por exemplo, em que o principal objetivo dessas empresas era estabelecer rotinas de produção muito eficientes, muito eficazes, né? E ocupar nichos de mercado com os seus produtos. Tá? E num mundo mais estático e menos veloz que havia há um século atrás, por exemplo, era natural que as empresas buscassem delimitar esse espaço de mercado e defendê-lo a todo custo, né? Procurando evitar a concorrência de uma maneira diferente do que fazemos hoje, talvez porque hoje seja impossível evitar a concorrência. Né? Então as empresas procuravam ser excelentes no que faziam do ponto de vista das suas rotinas operacionais. Então elas conseguiam entregar produtos mais rápido, por exemplo, tinham um maior estoque, conseguiam suprir o mercado, né? Concorria-se muito em preço, claro, também. Né? Mas gradativamente essas empresas que buscavam manter uma rotina bem estabelecida e não viam a necessidade de grandes mudanças estratégicas ao longo do tempo, pelo menos num horizonte de tempo mais curto ou médio, essas empresas foram migrando para um paradigma mais flexível, né? Aí ao longo da segunda metade do século XX, mais aberta a mudanças, né? E no século XXI a gente tem a inovação como rotina. Né? A inovação ela obriga, demanda que as organizações se adaptem constantemente ao meio. O meio pode ser o mercado, o meio pode ser a sociedade, né? Enfim, depende da organização, mas enfim, é aquele ambiente onde essa organização atua. Né? São organizações que precisam estar sempre abertas e prontas para mudanças. Né? Mudanças, uma grande empresa ela pode mudar, inclusive de forma muito radical, mudar de segmento de mercado, vender uma divisão inteira que fabrica um determinado produto que ela não vê mais condição de ser competitiva naquele setor e concentra suas operações em um outro segmento em que ela acredita que é mais competitiva. Ou seja, essas mudanças, que são mudanças às vezes grandes, né, radicais, são muito comuns na atualidade, nessas primeiras décadas do século XXI. Né? Até o governo, né, os governos têm passado por um processo de transformação grande para adotar o conceito de governo eletrônico, né, o e-gov, ou seja, levar os serviços que normalmente eram oferecidos à população presencialmente, usando papel, usando formulários, né, fazendo fotocópia em papel de documentos, isso tudo migrando, ainda está, né, mas está migrando para as plataformas digitais, né, o que aumenta fundamentalmente a eficiência, reduz custos. Né. Então, mesmo os governos hoje, por uma questão mesmo de sobrevivência política e econômica,
precisam estar constantemente inovando, né? Para atender demandas da sociedade, para serem economicamente sustentáveis, tá certo? Então esse é o mundo, né, em que a gestão de projetos atua e tem ganhado cada vez mais relevância. Tá? De maneira que a gente pode, então, finalmente definir um projeto, né? Uma definição de projeto, que é importante a gente definir os nossos termos. Né? O projeto, então, é um esforço temporário, né? Temporário, empreendido, não está dito aqui, mas subentendido, empreendido por pessoas, né? Empreendido por pessoas para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Tá? Então, rapidamente a gente destacar o termo temporário, significa que um projeto tem data para início e para fim, tá? Não é uma atividade contínua, né? E que ele vai gerar algo que pode ser um produto, que pode ser um serviço, ou, colocando de uma maneira mais geral, um resultado, tá? Aí é no sentido mais amplo possível, né? Você pode ter um projeto para escrever um livro, né? E o resultado é um livro que pode ser até visto como um produto, mas pode ser também visto como um resultado, uma pesquisa científica que chega a uma conclusão, mesmo não tendo gerado um produto ou um serviço, né? Também pode ser visto como resultado. Então a palavra resultado aqui está colocando no sentido mais amplo de tudo que pode ser produzido por um projeto. Tá? Mas o mais importante aqui é essa palavrinha aqui, o exclusivo. Tá? Exclusivo não significa que é inédito, inexistente, disruptivo. Né? Aqui a gente poderia também dizer que seria um resultado único. Tá? Então toda vida que você cria um projeto para criar algo que mesmo que não seja algo disruptivo, inovador, mas é algo que não existia, então você pode estar construindo uma casa, você pode estar escrevendo um livro, a gente já vai ver alguns exemplos. Né? Simplesmente são coisas que não existiam antes, passam a existir a partir da execução do projeto. É nesse sentido que tem a palavra exclusivo, você poderia usar a palavra um resultado, um produto, um serviço único também, pela sua própria característica. Ele não existia, passa a existir, é algo único, né? É naquelas circunstâncias, tá certo? E nós vamos depois diferenciar isso de algumas outras atividades em que essa definição aqui não se aplica, tá bom? Seja como for, o fato de estarmos criando algo novo, tá? Não necessariamente inovador, pode até ser, mas não necessariamente inovador. Algo que não existia passa a existir. Isso se encaixa perfeitamente com as demandas do atual contexto que nós falamos há pouco. Então, se você tem uma visão estratégica que está constantemente tomando decisões que vão alterar a forma como a organização funciona, vão alterar os mercados em que essa organização atua, vão alterar as tecnologias dos produtos que essa organização utiliza, significa que você vai estar constantemente criando projetos que vão criar essas novas realidades. Tá bom? Então é nesse sentido que a atividade de projeto no século XXI já era assim no fim do século XX, sem dúvida, mas ganha uma importância muito grande, porque ela casa muito bem com todo esse dinamismo, né, da economia e da sociedade contemporânea. Exemplos de projetos. Eu comecei a citar alguns exemplos há pouco, né? E a gente vai ver que existe uma infinidade de possibilidades que se enquadram naquela definição. Né? Por exemplo, uma festa de casamento é um projeto. Desde o momento que você começa a conceber a festa, planejar, contratar fornecedores, reservar buffet, né? Até a conclusão da festa, naquele dia, naquele horário, depois de toda a cerimônia, concluída a festa, você tem o encerramento desse projeto. Né? Então ele é temporário e obviamente é único. Né? São aqueles dois noivos que vão se casar aquela única vez com aqueles convidados naquela data. É um evento único, né, na vida dessas pessoas. Tá? Qualquer tipo de evento do tipo conferências, seminários, né, são muito semelhantes a essa ideia do casamento. Você precisa fazer um planejamento, tem o dia do evento, né, ou os dias do evento, e até o final desse evento você tem a conclusão do projeto. Né? A construção de um estádio, qualquer construção, né, do ponto de vista de engenharia civil, ou
Um outro evento, que seria um evento como a Copa do Mundo, né? Também um grande projeto, é um projeto de grande porte, né? Desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de software, encaminhar uma sonda espacial para um outro planeta, escrever um livro. Aqui a gente tem uma indicação que a gente chama de implantar um método de gestão em uma empresa. Tá? Você vai melhorar o modelo de gestão de uma empresa, avaliando vários aspectos, como aquisições, estoque, produção, contabilidade, recursos humanos, engenharia, né? A linha de produção, quer dizer, você tem uma consultoria que você avalia todos esses setores, tá? Essa siglinhazinha aqui, depois a gente vai ter até um estudo de caso nessa linha aqui desse assunto, se chama Enterprise Resource Planning, é como se fosse um planejamento de gestão, tá? E qual é o resultado desse projeto? Né? O resultado é uma reorganização da empresa. Né? Não é nem um produto, nem um serviço, é uma reorganização. Você pode juntar dois setores, ou você pode separar setores, você pode trocar pessoas de posição, podem haver demissões, novas contratações. Às vezes isso é chamado de reengenharia também. Né? É quando uma consultoria faz uma avaliação de uma empresa que quer crescer, quer se desenvolver e propõe mudanças organizacionais, tá certo? Então são alguns exemplos aí de projetos. Mais algumas considerações, a gente pode então, só encerrando essa discussão, dizer que o projeto então tem essas duas características-chave. Tem outras que eu já vou falar, mas fundamentalmente natureza temporária e a criação de entregas exclusivas de resultados únicos. Além da característica temporária única, a gente pode colocar alguns atributos a mais em projetos. Né? Primeiro, um projeto é criado para gerar valor. Tá? Isso aqui pode soar meio óbvio, mas é importante só ressaltar que a palavra valor ela tem um sentido bem amplo. Tá? Valor não necessariamente é valor financeiro ou é lucro. Pode ser e vai ser na maioria das organizações privadas. Mas valor para um governo pode ser, por exemplo, aumentar a qualidade da educação, aumentar a abrangência do serviço de saúde. Né? Para uma organização não governamental, valor pode ser ampliar a sua carteira de colaboradores ou de investidores ou de instituições parceiras. Né? Então, a palavra valor aqui é importante a gente entender, é no sentido amplo, algo que melhora, que valoriza a atividade daquela organização. Ok? Consome recursos financeiros, consome recursos humanos, consome recursos materiais, né? Máquinas, equipamentos. Realiza entregas. Então, o projeto ele tem um momento simbólico importante, que é quando você conclui uma parte do projeto ou o projeto todo e você transfere o resultado para o cliente. Né? Então você entrega o produto. Se for um software, é o dia em que você vai entregar, liberar o software para o cliente utilizar em definitivo. Né? É uma entrega final e isso é muito importante, né? Você ter essas entregas e pode haver também entregas intermediárias que são interessantes para marcar um compasso de avanço do projeto ao longo do tempo. Tá bom? O projeto, obviamente, não é rotineiro, apresenta riscos, é um assunto que nós vamos ver no fim desse curso, e tem que apresentar risco, porque se você está criando algo que não existe, inevitavelmente, né, alguma incerteza existe em torno dessa atividade, e pode ter um contrato associado, em muitos casos tem, mas em alguns casos pode não ter, depois eu vou comentar. Essa classificação em tipos de projetos pode ser útil apenas para a gente ter uma noção didática de como a gente pode classificar projetos e também pode nos ajudar, eventualmente, a entender a demanda ou o tipo de demanda na equipe, por exemplo, a experiência da equipe que vai desenvolver esse projeto, ela pode também ter aqui um indicativo a partir desses quadrantes de classificação. Eu estou colocando aqui duas dimensões, gerando essa matriz, duas dimensões que são duas dimensões em que você encontra muitos momentos na teoria de gestão de projetos em que elas entram em colisão, mas na verdade elas não devem colidir, elas são complementares.
a dimensão técnica e a dimensão gerencial. Tá? Então, os projetos, quase todo projeto, enfim, eles têm essas duas dimensões. Existe uma dimensão gerencial, que é em grande parte o que nós vamos ver nesse curso. O nosso foco é a dimensão gerencial de um projeto, né? Mas evidentemente que um projeto tem uma dimensão técnica, porque ele vai desenvolver algum produto, algum serviço que demanda conhecimentos técnicos, né? Então, um projeto de engenharia, evidentemente que precisa ter engenheiros, tá certo? Mas veja, não é exatamente a mesma coisa você ter um engenheiro que atua, digamos, na construção de uma obra civil ou um engenheiro que é programador e atua no desenvolvimento do código-fonte de um software. Esse papel é um papel e outro papel vai ter uma outra pessoa cujo papel é de liderança e de condução da gestão do projeto. Tá? E nós vamos, com o passar aqui do tempo no curso, vocês vão entender melhor essa diferença, né? E que são, na verdade, aspectos complementares. Tá certo? A questão é, um projeto específico, ele tem mais demanda de competências em gestão ou em competências técnicas? Tá? Isso depende do tipo de projeto que você estiver falando. Por isso nós temos um eixo em que a demanda de gestão é alta, ou seja, você precisa de uma equipe de gestão muito experiente, qualificada e bem dimensionada. Por quê? Porque o projeto é complexo gerencialmente falando. Tá? Ou o contrário, você pode ter um projeto que do ponto de vista gerencial ele não é muito complexo. Ele é mais simples de ser gerenciado. E da mesma maneira, a atividade técnica ela pode ser mais desafiante se houver uma incerteza na questão técnica ou se houver pouca incerteza na questão técnica. Tá bom? Então vamos explicar através de exemplos. Um projeto complexo, gerencialmente, normalmente vai ter algumas características, uma ou mais dessas características. Por exemplo, ele é um projeto que tem muitas pessoas envolvidas. Tá? O que são muitas pessoas? Bom, esse número pode variar de uma área para outra. Tá? Mas, por exemplo, se você disser, esse meu projeto aqui eu lidero um grupo de 150 pessoas nesse projeto. Né? Em geral, esse é um número grande e sugere uma complexidade. Né? Provavelmente você vai ter que criar uma hierarquia para lidar com 150 pessoas. Você vai ter que ter o líder, o gerente de projeto, aí você vai ter que ter como se fossem gerentes setoriais, né? Que vão cuidar de grupos menores, porque é humanamente impossível uma pessoa supervisionar outras 150. Né? Então, provavelmente você vai ter supervisores intermediários criando uma espécie de pirâmide. Isso é um sintoma já de que é um projeto complexo, quando você precisa começar a dividir a equipe em sub-equipes, cada uma associada, por exemplo, a uma parte do projeto. Tá? Se você tem muitas entregas intermediárias diversas, né? Ou se for um projeto muito longo também, né? E o próprio valor financeiro do projeto, tudo isso podem ser sintomas de um projeto complexo. Tá? Do ponto de vista gerencial, ou seja, o gerente desse projeto vai ter muito trabalho, precisa estar qualificado para conduzir um projeto dessa complexidade. Ok? E a incerteza técnica, eu já comentei, né? É aquele projeto em que você vai ter que superar obstáculos, dúvidas na solução técnica do projeto. Então eu vou dar um exemplo aqui para o quadrante 1, que seria enviar uma sonda interplanetária, tá? Para um planeta que nunca foi visitado antes, por exemplo. Né? Eu estou pegando um exemplo aqui realmente muito agressivo, né? Muito de ponta, mas os projetos que estão nesse quadrante 1 aqui, de fato, são projetos muito ousados. Por quê? Eles são grandes, então eles são projetos complexos do ponto de vista gerencial, e eles ainda têm, para complicar mais a sua natureza, que você vai ter dúvidas técnicas, você vai ter que desenvolver soluções técnicas durante o projeto. Né? Durante o projeto. Tá? Vocês vão ver mais à frente um videozinho que eu vou indicar depois de uma das primeiras missões
de sondas, né, robóticas que o homem mandou ao planeta Marte, e que foi algo nessa linha. O projeto de mandar uma sonda espacial normalmente já é complexo gerencialmente, porque você precisa construir, né, a sonda e inúmeros instrumentos. O projeto tem muitas partes, tem uma equipe grande com diferentes especialidades. Então, gerencialmente, ele é complexo. Mas você também, no caso de enviar a sonda a Marte, isso no passado, né, hoje, de certa maneira, essa tecnologia já está mais dominada, mas lá antigamente não se sabia exatamente qual era a melhor forma de fazer a entrada no planeta, por exemplo, né? A aterrissagem da sonda, né? E de uma maneira que fosse minimizasse o gasto de combustível, que diminuísse o peso da sonda, por exemplo, né? Então os engenheiros tiveram que se debruçar sobre um problema que não tinha solução definida durante o projeto. Então o projeto ele precisa desenvolver a sua própria solução, tá bom? Bom, a gente indo aqui para o quadrante 2, a gente diminui um fator de complexidade, né, de dificuldade, que a gente vai falar agora de projetos que são simples. E isso é um grande alívio, porque do ponto de vista gerencial, a demanda cai bastante. Tá? Não é que ela deixa de existir, mas ela cai bastante. Então eu vou dar um exemplo aqui. Existe uma pequena empresa que desenvolve websites para diferentes finalidades, tá certo? Por exemplo, é uma empresa que tem muita experiência em desenvolver websites para comércio eletrônico, o e-commerce, né? Ela auxilia empresas que estão só no mundo físico a criarem uma plataforma de venda online. É uma empresa de 5 pessoas apenas, programadores, engenheiros, né, técnicos. Eles trabalham todos na mesma sala, todos juntos, né? Se conhecem, já trabalham juntos há um bom tempo, têm uma boa noção do papel de cada um, das competências, tá? E estão acostumados a fazer esse tipo de site de e-commerce. Tá? Então, a simplicidade gerencial aí é evidente. Né? Essas pessoas já têm quase que um modo, né, rotineiro de desenvolver esses projetos de e-commerce. Estão acostumados. É um projeto que já flui muito naturalmente. Tá? E uma equipe pequena, que já se conhece, que trabalha toda junta no mesmo local físico. Isso tudo simplifica tremendamente o aspecto gerencial. Tá? O que poderia acontecer para tornar esse projeto um projeto desse site de e-commerce um pouco menos tranquilo é chegar um cliente que quer um site diferente de tudo que eles já fizeram. Né? Digamos que eles façam um site, tipicamente um site tradicional, um site que é uma espécie de vitrine, que você coloca os produtos, né, com os preços e um banner com algumas promoções. Mas chega um cliente mais arrojado e ele diz para essa equipe que ele quer que o site dele tenha uma característica diferenciada, que ele gostaria que os produtos pudessem ser manipulados num modelo tridimensional virtual. Você possa girar o produto, botar de cabeça para baixo, mudar o ângulo de visão, como se você estivesse interagindo em 3 dimensões com cada produto da vitrine eletrônica. Né? Essa equipe nunca trabalhou com esse tipo de característica sofisticada de apresentação de produtos. Né? Tá? Então, eles topam fazer o projeto, mas eles sabem que terão que fazer uma pesquisa dentro do projeto para encontrar uma solução para essa demanda do cliente. Então, esse projeto ele só não é a melhor coisa do mundo porque, né, do ponto de vista gerencial, ele é um projeto tranquilo, mas ele deixa de ser um projeto tranquilo na dimensão técnica. Tá bom? Se, por outro lado, chegar um cliente que quer o mesmo site de e-commerce, mas que topa seguir o modelo tradicional, que essa equipe já tem praticamente um template pronto, em que basta você substituir o nome do cliente, cadastrar os produtos, quer dizer, é um modelo de site praticamente
semelhante, né, mas apenas customizado. Aí esse projeto, sim, ele cai no terceiro quadrante, que é o quadrante realmente em que tudo leva a crer que será um projeto tranquilo. Ele nem é desafiante gerencialmente e nem é desafiante tecnicamente. Bom? E por fim, pode haver projetos complexos e bem definidos. Tá? Projetos que não têm um desafio técnico significativo, ou seja, o que nós vamos fazer tecnicamente é algo dominado, conhecido, né? Mas ainda assim são projetos complexos. Eu daria como exemplo aqui a construção de um estádio de futebol para uma Copa do Mundo, por exemplo. Né? Um estádio de futebol no padrão da FIFA, ele segue um caderno de especificações muito detalhado. Tá? Esse detalhamento que, digamos, o engenheiro ou a empresa, né, que vai fazer a obra, ela recebe esse detalhamento, torna o projeto bem definido, porque está dito exatamente o que tem que ser feito, né, dentro de tecnologias construtivas dominadas existentes, não tem nada, digamos, do outro mundo. Né? O desafio é gerencial nesse projeto, porque é um projeto grande, centenas, milhares de trabalhadores, prazos apertados, né? Inúmeros fornecedores, né? Está certo? Às vezes você tem até questões sociais envolvidas, porque é uma obra que acaba modificando o bairro, né, em que o estádio será construído. Então, gerencialmente é um grande desafio e, portanto, a equipe gerencial precisa ser muito qualificada. Tá? Claro que a equipe técnica também tem que ser muito qualificada. Eu só apenas estou dizendo que é uma equipe técnica que não vai enfrentar maiores dúvidas sobre como desenvolver o projeto. Tá certo? É uma questão de contratar as pessoas certas que têm experiência naquele tipo de atividade. Tá bom? Então, isso dá uma ideia desses dois aspectos que a gente vai voltar a falar dessas duas dimensões de complexidade gerencial e incerteza técnica mais à frente. Só para completar, uma classificação de projetos de outra natureza, nós podemos ter projetos internos e externos. Projetos internos que são voltados para consumo próprio da organização. Por exemplo, aquele projeto que eu comentei no exemplo de fazer uma reorganização, uma reengenharia organizacional, mudar a estrutura da empresa, né? Por exemplo, juntar setores ou separar setores, visando uma melhoria, instalar um sistema de software unificado que permita todos os setores trocarem informações entre si. Isso é um tipo de projeto interno, ele é voltado para consumo próprio, para consumo interno, para melhoria interna da própria empresa. E os projetos externos, né, pelo contrário, são aqueles que envolvem um cliente, né? Envolvem um cliente, ou seja, é uma venda externa, é uma relação externa. Né? Uma venda, mas pode ser também algum outro tipo de prestação de serviço ou de acordo, mas sempre com um cliente externo. Tá certo? Então, projetos internos, projetos externos, acho que é tranquilo de entender essa classificação. E nós temos ainda, como último slide dessa aula, uma observação para a gente fazer um fechamento. Eu comecei a falar naquele slide lá sobre rotina e inovação. Né? Quando eu falo rotina, eu não quero, nós não estamos com isso diminuindo a importância das rotinas. Tá bom? Assim, por definição e de uma maneira mais formal, nós vamos chamar as rotinas de operações, para distinguir de projetos. Então, quando a gente fala a parte operacional de uma empresa, nós estamos falando de tudo aquilo que é repetitivo, mas ao mesmo tempo é essencial para a manutenção da empresa. E toda empresa vai ter rotinas ou operações, né? Porque nenhuma empresa vive só de inovação. Todas as empresas têm algumas rotinas. Por exemplo, a área de contabilidade, a área fiscal, né, de recolhimento de impostos, né, o setor trabalhista que cuida do recolhimento e das políticas, recolhimento de contribuições trabalhistas e todos os procedimentos de contratação, de demissão, uma grande linha de produção, né, um pouco a gente vai falar aqui, né, uma linha de produção de manufatura, né, que é algo que é afeito à engenharia de produção. Ela funciona de uma maneira muito oposta ao que é um projeto. Né? Ela quer criar
bens e serviços que já foram previamente definidos em larga escala. Então, o que é uma linha de produção? Ela quer criar, por exemplo, uma linha de produção de telefones celulares. É uma manufatura que busca criar milhares, milhões de cópias exatas do mesmo produto, né? Com as características pré-estabelecidas, e você quer o mínimo de variação, porque você vai vender aquele produto com aquelas especificações no mundo inteiro. Então, cada cliente que comprar aquele produto, ele tem que receber exatamente o mesmo produto com as mesmas especificações, ou seja, você quer minimizar a variação, né? Essa é a noção, são os assuntos que estão mais ligados à engenharia de produção, né? É uma atividade complementar à gestão de projetos, tá? Engenharia de produção é produção em larga escala. A gestão de projetos, os projetos, eles buscam criar algo único. Algo único. A produção é repetitiva, criar milhares, milhões de cópias de um produto. O projeto quer criar um produto que não existe. Tá bom? São complementares, tá bom? Então, na gestão da produção, você vai estar preocupado com questões de logística, suprimentos, né, estoques, controle de qualidade, né, e, em última análise, a excelência operacional, ou seja, como é que eu consigo fazer essa operação de produção em larga escala com o mínimo custo, tá bom? É uma disciplina complementar à de gestão de projetos. O assunto gestão da produção ou engenharia de produção, ele é complementar ao assunto de gestão de projetos, tá bom? Ficamos hoje por aqui, damos sequência na próxima aula.